César Leal, Walter. Nesse vídeo vamos falar sobre Stan Lee. E o Lee também não estava muito preocupado Não estava preocupado, né? e na verdade, mesmo que ele tivesse, ele não teria feito isso. E isso, na verdade, foi acabando quebrando alguns pontos dessa sinergia, né? O Dítico, o Kirby, eles acabaram se afastando. E, na verdade, isso já vinha de uma época que você já tinha outros nomes aparecendo. E o Lee cada vez menos produzindo. Ele começou a ser mais aquele editor, aquela coisa, porque o Goodman, ele estava preparando o filho para ser o publisher da Marvel, quando ele vendeu a empresa originalmente. Tá. Ó, meu filho vai ser o grande... O chefão aí. Só que assim, você chega numa editora que tudo é em cima do nome de Stan Lee, e você vende por causa do nome de Stan Lee. Stan Lee não está mais exatamente produzindo roteiros, alguma coisa ou outra, ele está mais numa visão de estar atrás da mesa. Quem você vai deixar ser o publisher? Stan Lee? Ou você vai dizer que Stan Lee não é o publisher, é um cara que você nunca ouviu falar? Stan Lee, né? O cara que estava lá, inclusive, desde os 16, 17 anos. Não tinha quem conhecesse Não mais tinha a empresa do que ele. Então, assim, a partir daí, esse afastamento do Stan Lee, e ele tinha coisas, assim, excepcionais, porque ele via certas coisas, e dizendo, poxa, o que é que está dando certo ali? Qual é a fórmula deles? Qual é a fórmula da Liga da Justiça? Os maiores super-heróis da editora. Todos eles têm título próprio. O Batman tem seu título, ele é da Liga. O Super-Homem tem seu título, ele é da Liga. A Mulher Maravilha tem seu título, ela está na Liga. O Gavião Negro tem seu título, ele faz parte da Liga. E a Mulher Gavião, que é a parceira dele, não, título é Gavião Negro, não é Mulher Gavião, então ela não é da Liga. É aquela história de você botar os seus medalhões ali. O Lee faz o que algum tempo depois? Vingadores. Thor tem seu título, o Hulk tem seu título, o Homem-Ferro tem seu título, o Homem-Formiga aparece também nas suas histórias. Começa ali, tira o Hulk. Vou desencavar o Capitão América aqui. Eu já tinha desencavado o Namor nas histórias do quarteto. O Tocha Humana também, porque ele criou um novo Tocha Humana, então Sim. ele então desencavou o Namor, desencavar o Capitão América. Tira o Hulk, até porque é difícil funcionar nessa visão da década de 60 o Hulk como uma parte de uma equipe. Já o Capitão América. O Capitão América acabou tendo seu título próprio. Poxa, todos eles têm seu título próprio. É como o pessoal da DC faz. Então vou fazer diferente. Tira todo mundo, só deixa o Capitão América. Quem vai ser os Vingadores? O Gavião Arqueiro, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Eles têm título? Não, mas eu quero que tenham as opções aqui. Uhum. Eu quero que as pessoas leiam os Vingadores por causa de personagens que não têm as suas revistas. E se eles quiserem ler o Thor, eles vão comprar a revista do Thor. A DC passa por uma circunstância de que todos os personagens da Liga têm seus títulos próprios. Você tem dinheiro para comprar uma revista ou duas revistas, tá? Você vai chegar assim na revista da Marvel, poxa, Vingadores. Poxa, mas tem o Thor. Se você chegar na prateleira da DC, tem a Liga da Justiça. Mas tem o Batman, mas o Batman já tá aqui. Eu vou querer comprar essa segunda revista se eu já tenho o Batman aqui. Então o Stan Lee começou com essas visões comerciais estabelecendo em cima dos personagens. Isso tudo foi modificando de forma sui generis, toda a dinâmica da coisa. O mercado. Né? Então ele foi se afastando, ele entrou na posição de publisher e começou a ser aquele cara que quer levar os personagens Marvel para outras mídias. Ele se muda para Hollywood. E aí começa aquela coisa de um desenho animado. E isso sempre foi muito doloroso demais, porque hoje em dia é muito fácil você dizer, poxa, vamos fazer um seriado, um filme, temos que adaptar alguma coisa. Temos, mas a ideia é o quê? Você pegar o personagem e levar pra lá. Na época, inclusive, que se o quadrinhos era feito de uma forma diferente, isso era meio difícil. O seriado do Hulk mesmo. A coisa ficou do jeito que ficou com muito suor, porque o pessoal não queria o seriado do Hulk. O Hulk não pode ser verde. O Hulk tem que ser vermelho, porque é a cor do vermelho que é a cor da raiva. Existe uma certa razão nisso? Pode até ser, mas assim, você vai adaptar um personagem verde e você vai transformar ele no seriado vermelho. É então outra coisa, né? Então pra que você vai adaptar um personagem? Inventa uma coisa nova. Invente o teu. Por que você quer usar o meu personagem e criar um produto diferenciado? E ele teve problema isso com várias e várias vezes. Teve um desenho, Homem-Aranha e seus amigos, né? Tinha o Homem-Aranha, era até bem fora da realidade dos quadrinhos. Era o Homem-Aranha, a Flama, tinha os poderes de um Tocha Humana feminino, né? E o Homem de Gelo, eles tinham um quartel-general. A ideia original, acho que era usar o Homem-Aranha, o Homem de Gelo, a Flama, o Demolidor, e cada um com seu cachorro.
E tinham super cachorros. Super cães Então, assim, em ação. O Stan Lee, mas se vocês querem os desenhos dos super cachorros, pra que vocês estão querendo o Homem-Aranha? Eu imagino os poderes que um cachorro do Homem-Aranha não teria. Um chihuahua que sobe pelas paredes. Por onde ele lançaria a teia? Isso me passou pela cabeça aqui agora, tá? Ele começou a abrir essa fórmula. Especificamente, esse desenho do Homem-Aranha, ele fazia a narração do desenho. O próprio Stan Lee. Ele estava ali vendendo os personagens e durante muito tempo ele perseguiu essa coisa que ele viveu pra ver, né? Que foi essa migração dos super-heróis para outras mídias de uma forma viável e que... Decente, né? Decente. Você tem que... Isso também causou uns problemas, porque quando o Lee se afasta, ele continua como aquela eminência parda da Marvel e todo mundo acha que ele tá por trás de tudo, mas ele não tava mais. Ele nem sequer lia os títulos da Marvel. Então, assim, às vezes ele ia para uma reunião para apresentar uma ideia dos X-Men e tava ele ali falando, e o pessoal, não, eu adoro os X-Men. Eu acho que a gente poderia fazer muita coisa com um Wolverine. Quem é Wolverine? Não era da época dele. Não, era da época dele, não foi ele que... Ele não criou, ele não participou de nada, então ele não tinha ideia. Não, peraí, os X-Men não tem Wolverine. É Cíclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Jean Grey. Não, os X-Men tem Colossus, tem Noturno, tem Wolverine, tem Tempestade. Quem são esses? Na verdade, ele acabou tendo um certo problema às vezes, porque os quadrinhos são muito dinâmicos. E tem que ser. E as pessoas botam demais esse dinamismo hoje em dia. Você não tem 2, 3 meses, às vezes você não tem um ano de um personagem numa determinada situação sem que ele morra, sem que ele tenha um problema. Eu acho já demais. Exagerando pro outro lado. Eu acho demais. Eu acho assim, você tem que criar uma base para alguma coisa, né? Mas assim, eles são dinâmicos. E o Stan Lee já não estava dentro daquela dinâmica. Isso causou um certo problema para ele. Ele teve que ter muita ajuda de assistente, assim, quando ele saiu, um grande nome na Marvel era o Roy Thomas, mas inclusive a rusga do Kirby com o Lee foi tão grande que o Kirby, quando vai para DC e cria as histórias do Senhor Milagre, ele bota o Funk Flashman, que era um cara tirado, todo mundo gosta, não sei o que, cheio das aliterações. E que o cara que trabalha com ele é um cara com óculos que era o Roy Thomas. E lambia os pés ele era o Stan Lee e o Roy Thomas. Você percebia o ressentimento do Kirby ali. Uhum. Agora, o que eu digo, basicamente, que é uma sinergia, é pelo seguinte: se você analisar friamente o que é que o Stan Lee fez pós essa fase áurea, que realmente foi você não vê, foi fantástico. Stripperella, desenho da stripper que parecia com aquela menina do Baywatch, Pamela Anderson. Pamela Anderson. Assim, é divertido Stripperella, mas assim, não é nada que você vai dizer que é a grande coisa que ele fez na vida. Né? E por outro lado, o que é que o Kirby fez? Porque, assim, o Kirby já tava há anos no métier de quadrinhos quando o Stan Lee entrou. O que é que o Kirby fez até esse boom de super-heróis? E o que que ele fez depois? Criou o Darkseid pra DC. Ok, o Darkseid é um puta de um vilão. Mas eu questiono muito toda aquela cambada carnavalesca. A gangue do Darkseid. Sabe? Dr. Wonderbar, Vovó Bondade. Você tem que adaptar muito isso para que isso seja um pouco palatável. Então, por exemplo, não dá para botar num filme hoje em dia. Né? Não, uma vovó grande que fala com uma voz assim. Que sempre foi Não, o alemão, a visão nazista no Darkseid é fortíssima. Né? Então, assim, não dá, você tem que adaptar. O trabalho do Kirby, incrível. O cara é um desenhista de movimento incrível. Kirby. Mas assim, ele não fez nada extremamente duradouro após isso. Do mesmo jeito que o Ditko, do mesmo jeito que o Stan Lee. Então assim, você vê muito que foi uma sinergia que funcionou e não eram necessariamente A, B ou C, o grande... Mas o Lee soube vender o seu peixe. E isso é importante. Apesar de que o Ditko fez um personagem que é um dos meus personagens preferidos após a saída da Marvel, mas não exatamente conhecido do grande público, então não posso dizer que é um grande personagem. Tá? Foi uma questão. Certo. Você tem toda essa coisa. E, na verdade, o Stan Lee, quando começou, inclusive, a fazer essas participações em filmes, tinha uma ideia de que ele só participaria dos filmes e, efetivamente, dos personagens que ele criou. Uhum. Ele aparece nos X-Men, tudo bem, o X-Men tem o Wolverine, mas assim, a ideia X-Men foi ele que criou. Ele aparece no Homem-Aranha, mas ele não aparece no Blade, por exemplo. Ele aparece no Quarteto Fantástico, mas no filme do Wolverine, primeiro filme do Wolverine, ele não aparece. Salvo engano meu, ele não aparece. Porque ele não criou o Wolverine, ele tinha uma ideia de que só aparecer nos personagens efetivamente, mas depois isso foi caindo e a participação dele era esperada, e isso criou nome, virou um grande boom com a ideia do boom da Marvel. E que para os donos, agora Disney é dono da Marvel, para Disney é ótimo. Agora, as pessoas acham que o Stan Lee criou tudo.
o universo de Marvel do início ao fim, né? Eu já vi pessoas falando, inclusive em canais, não canais de quadrinhos, óbvio, mas canais de jogos, não sei o que, falando, mas que tal personagem, poxa, o Stan Lee criou... Peraí, Stan Lee não criou o Thanos. Né? O Stan Lee não criou o Wolverine. Ele deu início a um universo Marvel coeso, os heróis de uma forma diferenciada, né? De repente um Watchmen, né? Um Cavaleiro das Trevas, você tem aí o Frank Miller na década de 80 e o Alan Moore em Watchmen. Se não fosse o Stan Lee, de repente esses super-heróis, o Batman no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, talvez não fosse com o Batman. O Batman talvez não... A questão super-heroística tivesse uma coisa meio assim, não dá pra gente imaginar o que seja. Mas o Stan Lee conseguiu, de repente, manter essa história, essa coisa da narrativa dos super-heróis viva e transformando isso meio numa mitologia, dentro da sinergia, da parceria dele com todas aquelas pessoas. E isso é uma coisa que acho que ressente muito. Eu, Jim Starlin, eu ficaria muito ressentido, dá um sorrisinho, mas ficaria muito ressentido de o cara questionar porque o Stan Lee fez aquilo com o Thanos. O Stan Lee provavelmente não sabia nem quem o Thanos era. Aproveitar que você está nesse tema, eu não sou estudioso de quadrinho, não conheço nada, e a minha ideia do Stan Lee, eu até não gostava do Stan Lee. Por quê? Porque a minha visão qual era? Stan Lee fez isso aqui, Stan Lee fez esse herói. Eu olhava assim, caramba, o cara fez todos os heróis do mundo. Deixa eu ver quem que é esse Stan Lee aqui. O Stan Lee é o editor da Marvel. O que é que veio na minha cabeça? O cara é editor. Editor é quê? Quem aprova, quem aceita, quem dá o ok pro trabalho ser publicado. Na minha cabeça, o que é que eu enxerguei quando eu vi isso? Tem um monte de gente produzindo coisa pra caramba, o Stan Lee tá lá sentado. Não, isso aqui é bom. Stan Lee, como é seu nome, meu filho? Tal, beleza. Isso aqui não presta, vai embora. Eu tinha essa ideia do Stan Lee, que ele simplesmente estava se aproveitando. Não, o que vai ser publicado aqui é com a autoria minha, justamente pelo fato dessa quantidade de absurda. Mas você me falando... E a gente já teve outras conversas eu percebi que realmente ele foi importante. Mas, faça um parêntese, eu ainda continuo não acreditando que tudo veio da cabeça dele. Eu acho que tem muita coisa aí que veio da cabeça dos outros e que ele botou o nome. Mas assim, muita coisa não veio da cabeça dele. E na maioria das vezes ele mesmo dizia isso. Um exemplo clássico é um dos personagens que ele talvez seja o personagem que o Lee mais gostou. Mas se identificou. Não foi ele que criou. Esse personagem ele não tinha feito nada. Ele, naquele esquema Marvel, olha, Quarteto Fantástico, Kirby faça aí, tá vindo o Galactus Devorador de Mundos, ele vai chegar, o Vigia vai tentar esconder a Terra. Chegou o Kirby com as páginas lá, o Lee fazia questão de fazer, né? Sim. Os diálogos. Ele olhando assim, pô, beleza. Quem é este cara com uma prancha aqui, voadora aqui? Que coisa estranha é essa aqui? Que eu não lembro de ter discutido isso. Eu não falei nada disso aqui. Eu não lembro de eu ter falado, a gente ter discutido isso na reunião, né? Aí o Kirby falou, olha, porque quando eu tava fazendo, primeiro eu achei que tinha que esticar alguma coisa. Segundo, eu imaginei, se o Galactus é um grande devorador do universo, ele tinha que ter um batedor, dizer, olha, esse planeta é bom, esse planeta não é bom, olha. Eu imaginei essa visão e criei o surfista prateado. Eu li assim... Legal, realmente você tem razão. E ele sempre deixou muito claro que né, é uma cocriação dele do mesmo jeito que era. Mas assim, ele sempre deixou claro que foi a ideia principal do Kirby. E assim, o surfista especificamente, né, ele se transformou no grande personagem de Lee, porque a série que veio pós do quarteto, essa série, fase clássica, fase áurea do surfista, ela era o jeito do Lee falar, né, a sua visão do mundo, né, o quanto o mundo é errado. Ele usou esse personagem muito como uma forma panfletária dele, dos pensamentos dele. E, inclusive, durante anos, ninguém pôde usar o surfista prateado. Que o Lee dizia, esse personagem é meu. É meu. Ninguém mexe. Eu desenhei, ninguém mexe. A ideia era que o surfista fosse um dos heróis iniciais, dos defensores. Não pôde. Ele aparece depois nos defensores, mas... E durante muito tempo, ele não deixou ninguém mexer. Mais ou menos como, até acho que eu já comentei isso aqui, o Maurício de Souza com o Horácio. Ele também transformou o Horácio como um palanque de suas ideias e durante muito tempo só ele escrevia histórias do Horácio. Funcionou. O trabalho dele com o surfista é excepcional. É uma série de histórias maravilhosas. Inclusive, o trabalho que ele fez depois com o Moebius também é muito bom. O trabalho que o Kirby fez sozinho com o surfista, porque ele não concordava muito com a visão santa que o Lee colocou. Eu não gostei. Eu não gostei da... tá aqui a última edição do Surfista, infelizmente a revista vai acabar. Faça então do jeito que você acha que deve ser. Eu achei horroroso. A sinergia funcionava. Não necessariamente as duplas separadas eram tão
perfeitas ou tão boas assim. Foi uma questão de hora certa, com as pessoas certas, da forma certa, no momento certo. De repente a Marvel em outras circunstâncias também não teria funcionado. Eu lembro que no boom do He-Man, que eu já comentei dele aqui nos anos 80, algumas pessoas diziam que os personagens tradicionais, Superman, Marvel, iriam sumir, porque o He-Man foi uma coisa estrondosa. Explosão comercial. Uma explosão muito comercial muito grande. Eu lembro na época de eu ter lido e eu não acredito, mas será do mesmo jeito que a Marvel, o He-Man queria vender. E na verdade o He-Man quem era dono era o pessoal dos bonecos. Quem produzia o desenho não era dono do personagem. Então assim, tinha muita gente e muitos interesses ali naquele pote que acabou desandando, né? Enquanto que na Marvel você tinha, teoricamente, aparentemente a visão de um grande nome que era o Stan Lee. Eu acho que isso também funcionou muito, mesmo que não fosse. Mas essa visão de que tinha um capitão no leme único, eu acho que funcionou um pouco. E que levou a empresa num caminho que foi de sucesso, né? Eu acho que esse aí é o grande ponto do Stan Lee e a Marvel. É a visão, digamos, dele comercial da coisa e de levar de autopromoção mesmo. Assim, ele se autopromoveu e isso funcionou. E de levar o material para funcionar de outra forma, como você disse, né? Que humanizar os personagens. Foi uma visão certa, é o grande... É o pulo do gato dele. É o pulo do gato. O Steve Jobs dos quadrinhos. Por aí. Então é isso. Eu acho que assim, dificilmente a gente esgotou o assunto Stan Lee, ou dificilmente a gente esgotou o assunto super-heróis, década de 50, Kirby, Ditko, o que for, mas a ideia... Até porque se a gente esgotar, a gente não faz mais nenhum programa. A ideia do Quadriláteros, né, se por um acaso você não nos acompanha, é sempre fazer o programa de uma forma assim... Que ele fique atemporal, né? Atemporal, você né? possa assistir a hora a qualquer que você momento. quiser. Então, assim, nossos programas... Alguns drops têm realmente uma questão da notícia do momento, mas os programas são aquela coisa que são informação que não vai se modificar, né? A gente fala do passado, pode ter coisas a adicionar, e a ideia da gente é exatamente essa, a gente não esgotar o assunto, de repente a gente volta aí futuramente com um outro programa, ou alguma outra coisa do Stan Lee, ou que seja alguma coisa. Obrigado. Assine o canal, clique no sininho, compartilhe, ajude nosso canal a crescer. Até mais. Até a próxima.